Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai ver então máximos e mínimos de funções, ok? Bom, a gente pode, essa é uma das aplicações do cálculo, né? Em que a gente pode usar derivada, né? Para determinar os pontos em que a função apresenta valores máximos e valores mínimos. Isso é uma coisa muito importante, né? Se a gente pensar a ciência, a engenharia, nesse contexto de ciência e engenharia, existem inúmeros casos em que a determinação de máximos e mínimos é muito importante, né? Então, por exemplo, maximizar a velocidade de um microprocessador, minimizar a dissipação de um circuito eletrônico, maximizar a potência de um motor de combustão interna, minimizar o consumo do motor, enfim, existem inúmeros exemplos, né, na área da ciência e da engenharia, em que você determinar máximos e mínimos de uma função pode ser bem interessante, ok? Bom, em primeiro lugar, os valores máximos e mínimos de uma função, eles podem ser tanto locais como globais, né? Vamos começar então pelos absolutos ou globais. Então, o que é um máximo absoluto ou global da função f? Tá? O máximo absoluto ou global de f em C ocorre quando a função nesse número C ela é maior ou igual que o valor da função em todo o domínio da função, ok? A mesma coisa, o mínimo absoluto ou global de f. O que é isso? O mínimo absoluto ou global de f em C ele ocorre quando, nesse número C, o valor da função é menor ou igual que o valor da função em todo o domínio, ok? Bom, mas nós temos também os máximos e mínimos locais ou relativos, ok? Então, o que é um máximo local relativo? Máximo local relativo de f em C, num número real C, ocorre quando o valor da função em C ele é maior ou igual que o valor da função em números x que estão na proximidade do C, ou seja, estão num intervalinho aberto que contém o C, ok? Então, nas proximidades do C, né, dentro daquele intervalinho aberto, tá, o valor da função em C é maior que o valor da função em todos os outros pontos daquele intervalo. Mesma coisa para o mínimo local relativo. Então, mínimo local relativo de f em C, no número C, ocorre quando o valor da função em C é menor ou igual que o valor da função em todos os números x que estão, então, na proximidade do C. Ou seja, os valores x que estão em um intervalo aberto que contém o número C, ok? Vamos ver isso aqui através de exemplos, vai ficar mais claro, né? Bom, primeiro, esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, observem bem esse gráfico aqui, né? A função que está expressa nesse gráfico, tá? Ela apresenta o máximo local aqui em x igual a zero. Em x igual a zero, a função apresenta, então, um máximo local. Observem, né, que se a gente tomar um intervalinho bem pequenininho aqui em volta contendo a origem, em volta da origem, né, intervalinho aberto, né, ali contendo a origem, né, esse ponto aqui na origem, no x igual a zero, é o ponto em que a função assume o maior valor, ok? Então, esse é um valor máximo local. Agora, aqui, ó, esse valor aqui, né, da função, tá? Isto é um mínimo local, um valor mínimo local. Por quê? Porque esse em x igual a 2, né? Se a gente fizer aqui um intervalinho contendo 2, né, em volta do 2 aqui, faz intervalinho, as projeções aqui, se olhar as projeções dos valores da função, a função apresenta então, nesse intervalinho, o menor valor dela ocorre em x igual a 2. Né? Portanto, em x igual a 2, a função apresenta um mínimo local. Muito bem, agora resta saber se esses dois valores são máximos, o máximo local é um valor máximo global e se o valor máximo mínimo, melhor dizendo, local é o valor mínimo global. Não, porque esse valor teria que ser, para ser o máximo
global teria que ser o maior valor da função em todo o seu domínio. E a gente vê aqui que ela tem outros valores, né? Porque ela está tendendo para o valor mais infinito, né? O comportamento dela nos extremos do eixo x para mais infinito é mais infinito. E a mesma coisa para o menos infinito, que é menos infinito. Portanto, esse valor aqui, que é um mínimo local, não é um mínimo global. Então, essa função apresenta um máximo local em x igual a 0, um mínimo local em x igual a 2, mas não apresenta valores máximos e mínimos globais, ok? Essa função aqui, pessoal, bom, essa função aqui, ela não apresenta nem valores máximos e mínimos globais e também não apresenta valores máximos e mínimos locais. Eu não consigo encontrar em nenhum lugar fazer um intervalinho, né, que algum valor dentro daquele intervalinho seja o máximo dentro do intervalo, né? Aqui não há nenhum candidato aqui, obviamente, né? Em nenhum lugar. Podemos pensar, por exemplo, na origem, né? Mas se eu fizer um intervalinho aqui em torno da origem, eu tenho sempre valores que são maiores e valores que são menores do que a origem, né? Então a origem não é nem máximo, nem mínimo, nem local, nem global, ok? Aqui, pessoal, uma função, então, essa função, ela apresenta, então, um valor máximo local em x igual a 0, né? Em x igual a 0, ela tem o valor 5, né? Que é o maior valor da função, né? Então, esse é um valor, em x igual a 0, apresenta um máximo local e um máximo global também, porque esse é o maior valor da função em todo o domínio da função, né? E observem que ela não apresenta nenhum valor mínimo, nem local, nem global, né? Ok? Não consigo identificar nenhum valor mínimo. Aqui uma muito interessante, né? Que combina então todas essas ideias, né? Essa função, né? Bom, vou encontrar primeiro os máximos, né? Nós temos aqui nesse ponto aqui, né? Nesse valor do x aqui que não está bem definido, nós temos um máximo local da função, né? Se a gente pensar no intervalinho ali em torno daquele valor, né? Nós temos aquele valor aqui, né? Nesse ponto, né? Nesse ponto aqui o valor é máximo, ok? Então vai ser um máximo local. Temos um mínimo local aqui, né? Nesse ponto aqui, e temos um mínimo local aqui, ok? Então temos um máximo local e dois mínimos locais. Agora vamos pensar em globais. O máximo local que a gente encontrou, ele é um máximo global? Não. Ele não é o maior valor da função, né? Porque o comportamento nos extremos do eixo x da função tende para o mais infinito, né? Então essa função não apresenta um valor máximo global, né? Agora, valor mínimo global, ela tem? Sim, ela tem. Esse mínimo local aqui também é um mínimo global, né? Porque esse valor é o menor valor da função em todo o seu domínio, ok? Acho que deu para entender, né, pessoal? Nós temos aqui dois teoremas e um conceito que são importantes, né? O primeiro teorema é o teorema do valor extremo. Ele diz que se uma função f contínua, a condição para aplicar esse teorema é que ela seja contínua, né? Então, se f for uma função contínua no intervalo fechado AB, né, com os extremos A e B, então a gente sabe pelo teorema que f assume um valor máximo, f de c, num ponto C que pertence a esse intervalo, e um valor mínimo, f de, num ponto D que também pertence a esse intervalo. Então, o que esse teorema do valor extremo garante é que num intervalo fechado AB, uma função f que é contínua, ela com certeza tem um ponto, pelo menos um ponto, que ela assume um valor máximo e um ponto que ela assume um valor mínimo, né? O teorema de Fermat, né? O teorema de Fermat diz que se f tiver um máximo ou um mínimo local no número c, e se a derivada da função nesse número c existir, então a derivada da função neste número c é igual a zero. Isso é algo que nós já mais ou menos, agora nós estamos formalizando, mais ou menos a gente sabia, né, que nos pontos em que a função
tem derivada zero, ela apresenta reta tangente horizontal. Obviamente, se ela apresenta reta tangente horizontal, a função está tendo ali uma concavidade, né? Uma concavidade, para cima ou para baixo. Portanto, um valor máximo ou um valor mínimo local. Isso a gente vai complementar em videoaulas posteriores, né? Essa ideia, né? Mas então, a função, em resumo, o Teorema de Fermat diz que a função apresenta máximos e mínimos locais nos pontos em que a função se anula, se a derivada existir. Ok? Bom, o que é um número crítico, pessoal? Então, um número crítico de uma função f num número c, tá? Então, c, o número real c, é um número crítico de f, tá? Se a derivada da função nesse número c for igual a zero, ou a derivada da função nesse número c não existir. Vamos dar dois exemplos, um de cada um dos dois casos, para mostrar, então, números críticos. Por exemplo, vamos tomar a manjada função y igual a x ao quadrado, cujo gráfico é essa parábola aí, né? Se a gente fizer a derivada da função y igual a x ao quadrado, isso dá y' igual a 2x, né? E nós temos que a derivada em zero, né? Quando x igual a zero, é zero, né? O que significa, então, que a função apresenta um número crítico em A igual a zero. Ali nós temos um mínimo local e é um número crítico, né? Bom, a outra coisa, outro exemplo é esse aqui, né? É o exemplo da função y igual a valor absoluto de x, em que A igual a zero é um número crítico, né? Esse ponto é um número crítico, porque a gente sabe que a função, a gente já mostrou isso em videoaulas anteriores, que a derivada da função em x igual a zero não existe, ok? Então, A igual a zero é um número crítico, então, dessa função aí, função valor absoluto, pessoal. Pessoal, era isso que eu queria mostrar. Agora não esqueçam da ideia de número crítico. Essa ideia de número crítico a gente vai usar na próxima videoaula, ok, pessoal? Um grande abraço, tchau!